Oi, oi pessoal, tudo bem? Que tal? Vamos para mais uma aula. Professor Ricardo, e o nosso assunto hoje, dentro de genética, será polialelia. Fique na aula, que após a nossa vinheta, vamos estudar sobre polialelia em coelhos. Se você não estudou esse conteúdo ainda, não sabe o que é, fique na aula. E se você já conhece, vamos revisar após a nossa vinheta com o professor Ricardo Matos. Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula. E aqui o nosso assunto será polialelia em coelhos. Vamos para os nossos aspectos gerais em relação a esse tipo de pelagem nos coelhos, tá? Então, tá aqui polialelia em coelhos, também chamados de alelos múltiplos, ok? E aqui, pessoal, vamos estudar a parte 1. Por quê? Nós dividimos essa aula em duas partes. A primeira será a polialelia, ou alelos múltiplos em coelhos, e a segunda nós iremos abordar sobre o sistema AB0, ou grupos sanguíneos, ok? Aqui a gente aborda um aspecto geral, e isso é importante, e eu recomendo que vocês façam, né, as anotações, porque aqui nós iremos tratar sobre, né, os alelos múltiplos, tá? Só relembrando, eu tenho genes alelos e eu tenho alelos múltiplos, né? Quando eu falo de genes alelos, né, se localizam no mesmo locus de cromossomos homólogos, ok? Se localizam na mesma região e condiciona o mesmo caráter. Agora, quando eu falo de alelos múltiplos, tá? Existem mais de duas, né, quantidades possíveis e surgem por mutações. Então a gente tem aí uma diferença, né? Vamos observar primeiramente aqui o nosso aspecto conceitual. E aí eu gostaria, né, que você estivesse aí com seu caderno para fazer as anotações. Isso é interessante porque a gente deixa aqui o registro. Os alelos são formas alternativas de um mesmo gene e que, consequentemente, ocupam o mesmo locus, tá? Nos mesmos cromossomos. Na polialelia, os efeitos genéticos destes alelos dependem de suas relações de dominância. E aqui nós temos, então, os alelos múltiplos. Então, refere-se a uma série constituída de 3 ou mais alelos, pertencente a um mesmo gene. Estes ocorrem 2 a 2 nas células somáticas e apenas um nos gametas. Tá? Então aqui nós estamos abordando sobre a polialelia, tá? E aqui a gente tem algumas considerações, né? Eu tenho casos em genética, porém, que existe mais de duas qualidades de gene para um mesmo caráter, tá? Por exemplo, aqui uma situação em que existe 3 qualidades de alelos, azão, azinho e azinho-linha. Esses genes são chamados de alelos múltiplos, que é o que nós iremos abordar aqui, né? Vamos ver agora, então, essas características correlacionadas, porque o nosso objetivo aqui é falar da polialelia, tá? Nos coelhos, ok? Então eu peço que você também coloque essa tabela aí no seu caderno, utilize aí, se você tiver uma régua para ela ficar bem certinha, e também o conceito, porque aqui nós estamos vendo a fundamentação, tá? Dentro dos alelos múltiplos, por exemplo, cada indivíduo tem apenas 2 genes, né?
E aí nós iremos ver os possíveis casos dentro da polialelia relacionado a essa característica, tá? Vamos ver aqui então, analisando, tá, essa tabela, que é o que nós iremos considerar. Aqui nós temos o primeiro caso, que eu chamo de pelagem, né? Ou agouti selvagem, tá? Agouti ou selvagem. Isso aqui é o fenótipo. O gene dele, né? O genótipo é representado por 2C maiúsculo, tá? Czão, Czão. O agouti, então, domina os demais, tá? Ele vai dominar os demais. A cor da pelagem é um cinza acastanhado. Então, o agouti ou selvagem eu vou representar por esse gene, tá? Czão, Czão. E ele domina todos os outros. O segundo aqui nós temos a pelagem chinchila. E eu represento por Czinho elevado ao CH. Aqui me caracteriza o gene da chinchila. Então, chinchila domina todos os outros abaixo dela. Então, chinchila vai dominar o himalaio, o cinza claro, tá? E o albino, ok? E é importante nós fixarmos, tá, o gene, porque é através desse gene, do genótipo, que nós iremos realizar as interpretações e os cruzamentos para encontrar as porcentagens de pelagem, os possíveis alelos. O himalaio eu vou representar por um Czinho elevado à letra H minúsculo, tá? Então veja bem, ó, eu estou relacionando chinchila com a inicial CH. O himalaio, somente aqui o Hzinho, tá? O himalaio, ele domina o albino. Ele vai ser dominante em relação ao albino. Então, branca com as extremidades da pata, rabo, orelha e focinho pretas, que é um tipo de pigmentação também nos coelhos. E o albino, ele vai ter um Czinho elevado, tá, a um Azinho, recessivo em relação aos demais. Aqui, pessoal, é importante, então, nós fixarmos essa tabela, entendermos essa relação de dominância, tá? Compreender a característica do gene, tá? Aliás, do fenótipo com o gene, ok? Então, para agouti ou selvagem, Czão, Czão, tudo maiúsculo, em dose dupla, tá? Chinchila, eu vou ter também uma dose dupla, porém, um Czinho elevado a um CH. O himalaio, um Czinho elevado ao H. E o albino, um Czinho elevado ao Azinho recessivo. Então, essa daqui é uma tabela importante que a gente já pede para você anotar aí no seu caderno. E aqui nós temos então o conceito geral, né? A polialelia em coelhos é formada por tipos de pelagem condicionados por uma série constituída por 4 alelos. Então tá aqui os alelos. O agouti, que é o mesmo selvagem, o chinchila, o himalaio e o albino. Tudo bem? E aqui nós temos então, a ordem de dominância de um gene sobre o outro, tá? Essa ordem ela é importante porque na hora de nós interpretarmos questões, nós precisamos correlacionar a ordem para encontrar as proporções tanto genotípicas como fenotípicas. Então tá aqui, o agouti ou selvagem, ele é dominante sobre todas as outras pelagens, tá? O agouti é dominante em relação ao chinchila, ao himalaio e ao albino. Agora eu vou esquecer aqui o selvagem, o dominante, e venho para o chinchila, tá bom? Aqui no chinchila, ele é dominante em relação ao coelho, tá? De pelagem himalaio e ao coelho de pelagem albina, tá? Agora, eu vou deixar aqui o chinchila e venho para o himalaio. O himalaio, ele vai ser dominante apenas em relação à pelagem do albino. E o albino é recessivo, então ele só vai se manifestar em dose dupla, ok? Então é importante aqui você anotar essa ordem de dominância, tá? Bom, pessoal, aqui eu
trago para vocês, tá, essa questão aqui dos alelos múltiplos. Novamente, a gente colocou aqui, dentro da polialelia em coelhos, os possíveis genótipos. Esses possíveis genótipos, porque você irá encontrar um deles, pelo menos um deles, na hora que você for interpretar questões. Então, quais são os possíveis genótipos para a pelagem agouti, que é a selvagem? Eu posso ter sesão-sesão. Essa pelagem sesão-sesão, perceba que ela é dominante homozigótica pura. Eu tenho também dentro da pelagem agouti ou selvagem, uma pelagem heterozigótica para chinchila, tá? Aqui seria uma pelagem heterozigótica para himalaio, tá? Novamente, chinchila, aqui foi um equívoco, mas eu estou já te falando que no lugar desse CH seria um Czão com o Hzinho, tá? Que é também um possível genótipo, tá? Czão, Hzinho, heterozigótico, então agouti ou selvagem heterozigoto para himalaio. Então, esse Czinho, por favor, perdão aqui, desconsidere, é só o H, tá? E aqui, o agouti ou selvagem, que ele é heterozigoto para albino, mas ele é dominante sobre as outras pelagens, ok? O chinchila, eu tenho chinchila, tá? Homozigoto puro, tá? Chinchila homozigoto puro. Eu tenho o chinchila, aqui seria heterozigoto para himalaio, é só o Hzinho. Isso aqui foi erro de digitação, tá? Então, estou retificando aqui, seria o chinchila heterozigoto para himalaio. Então, aqui eu tenho somente o H. E aqui está correto, eu tenho chinchila heterozigoto para albino, tudo bem? Vamos aqui para o himalaio. Então, eu tenho o himalaio puro, homozigoto, e eu tenho aqui o himalaio heterozigoto para albino. Perceba que vai se reduzindo, né, a relação aqui de dominância. E o albino só vai se manifestar em dose dupla. Beleza, pessoal? Então, a observação aqui, olha, o surgimento de genes por mutação, aqui nós estamos usando as letras do alfabeto para um aspecto didático, tá? Uma representação didática. Nós temos aqui, eu tenho o azão, eu tenho o azão linha, eu tenho o azinho, eu tenho o azinho linha. Aqui, os alelos múltiplos, eles surgem por mutação, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos dar uma analisada nessa imagem, mas assim, né? Os genes são pedaços de DNA, certo? Quando um gene A se duplica, o que nós temos, né? São produzidos dois genes. Dois genes azão, por exemplo. Estes, ao se duplicarem, sempre produzem azão, a não ser que ocorra um acidente aí, uma eventual mutação. Ao sofrer mutação, um gene, por exemplo, azão, sofre uma pequena modificação. Essa modificação aí surge dessa forma, por exemplo, aqui é uma mutação, o gene azinho, que faz uma proteína ligeiramente diferente, né? Mas assim, nada impede que ao longo da evolução novas mutações vão ocorrer, tanto para o gene azão quanto para o gene azinho, produzindo aí uma terceira ou quarta, né, versão aí do gene original. E assim que os alelos múltiplos vão se originando, né? Isso que eu estou abordando com vocês. Então, eu tenho aqui a duplicação dos genes, aqui nós tivemos uma mutação, tá? E lá na frente, esse gene que sofreu mutação, novamente ele teve outra mutação, e assim sucessivamente. Então, aqui é uma das possíveis explicações para o caso da polialelia em coelhos, tá, turma? Bom, então, visto isso, né, vamos ver aqui o nosso exercício. Polialelia em coelhos, exercícios resolvidos, tá? Então,
nós fizemos aqui uma explanação já com as questões comentadas, mas vamos ver aqui os enunciados primeiro. No coelho há uma série de 4 alelos, tá? No coelho há uma série de 4 alelos que determinam a cor da pelagem. Quantos desses alelos devem estar presentes em cada coelho? Explique. Então, pessoal, aqui é justamente aquela situação que nós colocamos, né? A relação de dominância e de recessividade, né? Entre os coelhos, tá? Questão de dominância. Então, por exemplo, aqui eu tenho a pelagem, eu posso ter a pelagem selvagem, que é o agouti, eu posso ter a pelagem chinchila, eu posso ter a pelagem himalaia e eu posso ter a pelagem albina. Então, quantos desses alelos devem estar presentes, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, tá? De acordo com a característica de cada um e como que esses coelhos vão estar se cruzando, qual o fenótipo, qual o genótipo desses coelhos estarão se cruzando. Esse outro exemplo, qual é o resultado esperado dos seguintes cruzamentos? No caso da cor do pelo em coelhos, olha, agouti heterozigoto, ele vai agouti heterozigoto para albino, tá aqui, eu tenho uma característica, tá? Que vai cruzar com chinchila heterozigoto para albino. E na letra B, nós temos um agouti heterozigoto para albino com chinchila heterozigoto para himalaio. Então aqui, por exemplo, eu irei pegar, pessoal, os genótipos de cada um e fazer o cruzamento, que eu posso correlacionar, por exemplo, numa tabelinha. Então nós vamos pegar a característica de cada um, nós já respondemos aqui, porque o exercício aqui é só para nós, então, aplicarmos um pouco desse conteúdo e correlacionarmos. Então, a questão está repetindo aqui, ó. Eu vou fazer, então, o cruzamento do agouti heterozigoto para albino com chinchila heterozigoto para himalaio. Mesmo jeito a letra B de bola. Então, tá aqui, o que foi que nós fizemos? Eu peguei os alelos, né? Tá aqui, ó. O agouti heterozigoto para albino, tranquilo. E o outro, chinchila heterozigoto para albino. Agora eu vou combinar os pares, ó. Eu vou combinar os pares. Eu tenho aqui o Czão, o Czinho, o CH. O Czão, o Czinho, o A elevado ao Azinho. O C, que é no caso aqui, esse C. No caso, pessoal, olha, eu coloquei a ordem de dominância na frente. Que se eu pegasse esse C e colocasse aqui, ia ficar invertido, né? Isso, então eu peguei esse aqui, ó, C, CH, tá? E depois esse outro. É importante nós colocarmos a ordem de dominância, ok? E aqui, perceba que nós encontramos o Czinho Azinho, combinando com o Czinho Azinho. Então, qual que resultado nós formamos? Tá aqui, ó, 25% agouti heterozigoto para chinchila, que é esse gene aqui que nós encontramos, tá? 25% agouti heterozigoto para albino, tá aqui, que é esse aqui, ok? 25% chinchila heterozigoto para albino, tá aqui, ó, chinchila heterozigoto para albino. E encontramos 25% albino, total de 100%. Essas são as características, tá? Relacionado aí aos cruzamentos, as características de cor esperados. E esse aqui, agouti heterozigoto para albino, com chinchila heterozigoto para himalaio. Vamos fazer o mesmo procedimento, turma. Então, vou pegar agouti heterozigoto para albino, tá aqui, né? O agouti selvagem heterozigoto para albino, e o chinchila heterozigoto para himalaio. E agora eu vou combinar os alelos, né? Eu vou só combinar aqui. Czão, Czinho, CH, Czão, Czinho, H. Aqui, mesma coisa, ó, eu não vou colocar o Azinho na frente, eu vou colocar o chinchila porque ele é dominante em relação ao albino. Então, eu coloco Czinho, CH, Czinho, A. E aqui, Czinho, H, Czinho, A. Então, agora a interpretação, coloquei aqui 25% agouti heterozigoto para chinchila, esse aqui.
25% agouti heterozigoto para himalaio, tá? É esse aqui. 25% chinchila heterozigoto para albino, tá aqui. E 25% himalaio para albino, que é esse aqui, tá? Então, aqui seria os possíveis, tá, fenótipos e genótipos encontrados nesse exemplo, tá? Então, aqui sempre você vai precisar daquela tabelinha que nós colocamos para você correlacionar, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente conclui mais uma aula. Deixe seu like, inscreva-se no canal, aperte o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer, tá? E até as próximas aulas. Inscreva-se no canal, galera, porque aí sempre quando a gente postar, você vai receber a notificação da nossa aula. Valorize aí também o nosso trabalho. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Professor Ricardo Matos, conhecido como Prof. Rick Bill. Tchau, tchau.